Olá, graças e paz. Nós vamos dar continuidade à nossa videoaula. Nós estamos estudando os livros históricos, Panorama do Antigo Testamento 2, a parte 2, que é o reino, que ali começa com os livros históricos. Já estudamos Josué, Juízes e Ruth, e agora nós vamos para o Reino Unidos. Nós já estudamos a conquista em Josué, a decadência em Juízes, estudamos o período de Ruth, que é o período onde Deus, aquela linda história de Ruth, e onde Deus resgata aquela família e através dessa família vem o Messias, e nós vamos agora para o Reino Unido de Israel, que abrange os livros de 1ª e 2ª Samuel e 1ª Reis de 1 ao 11. Os seus principais personagens são Saul, Davi, Salomão, Samuel, são os personagens desse período do Reino Unido. A autoria de Samuel e dos Reis, o autor de Samuel e dos Reis e também das Crônicas tinha acesso a documentos tais como o livro dos sucessos de Salomão, 1 Reis 11:41, os livros das Crônicas dos Reis de Israel e Judá, 1 Reis 14, 19 e 29, eram provavelmente documentos oficiais, talvez o autor tivesse acesso a outras fontes anteriores, compilada por alguns dos profetas. Os livros de Samuel formam um todo no cânon hebraico e foram escritos por volta do ano 1000 a.C. A tradição judaica considera Samuel como autor do livro que traz o seu nome, dos capítulos 1 ao 24, e Natan e Gade, possíveis autores do restante do livro. Verso-chave, 1 Samuel 12, 13 e 2 Samuel 7, 8 e 9. Os livros de Reis, 1ª e 2ª Reis, o cânon hebraico também considera esses livros, como os de Samuel, Reis e Crônicas, formando um todo, porque contam a história desse reino, a história do reino de Israel e Judá. A tradição judaica atribui a Jeremias a autoria do livro de Reis, e o verso-chave, 1 Reis 9, 4 a 7, 2 Reis, o de 2 Reis, 2 Reis 17, 9, 13 a 20. Há quem questione a autoria de Jeremias pelo fato de Jeremias ter ido para o Egito na época do cativeiro. Pode observar lá Jeremias 43, 1 a 4, que ele é mandado para o Egito com aquela turma que foge para o Egito. E acredita-se que, pelo interesse demonstrado à aliança, pode tratar-se de um profeta contemporâneo a Jeremias. Quem escreveu antes do fim do cativeiro, pois não relata a volta deste. Contexto histórico, 1 Samuel, desde o nascimento de Samuel até a morte de Saul, abrange um período de 115 anos. 2 Samuel, desde a morte de Saul até a compra do lugar do templo, abrangendo um período de 37 anos. E 1 Reis de 1 a 11 inicia com a nação judaica no seu apogeu, termina com a nação judaica arruinada, caída, destruída por causa dos pecados de Salomão. Mensagem central: esse é um período de transição, onde a nação deixou de ser dirigida por juízes e passou a ser comandada por um monarca. Então, a nação que desde a morte de Josué estava sem uma liderança centralizada, passou a ter uma liderança comum a todas as tribos. Samuel mostra a inabilidade humana em unificar e trazer o desenvolvimento à nação, e ressalta os privilégios de uma nação fundada em princípios teocráticos sobre um rei indicado por Deus. 1 Reis inicia mostrando essa nação em glória e termina mostrando essa nação arruinada. Nós até já havíamos falado sobre isso. Próximo slide. A duração do Reino Unido, ele dura 120 anos. O primeiro rei é Saul, 45 anos, Atos 13, 21. Desculpa, o reinado de Saul dura 40 anos, Atos 13, 21. O reinado de Davi dura 40 anos também, 2 Samuel 5, 4 a 5. O reinado de Salomão, 40 anos, 1 Reis 11, 42. Então, nós temos aí a duração, cada um durando 40 anos, formando assim 120 anos. Saul reina do ano 1051 a 1051 a 1011.
Davi, do ano 1011 a 971, e Salomão, de 971 a 930. Contribuição teológica. Uma das contribuições teológicas de maior significado do Antigo Testamento, segundo Paul Rolfe, se encontra em 2 Samuel 7, a profecia de Natã. Ele promete que Davi fundaria uma dinastia que duraria para sempre. Chama-se Pacto Davídico e é a base para o desenvolvimento messiânico através da Bíblia. Você pode consultar aí essas referências depois. Esboço de 1 Samuel. Vou fazer os esboços como eu tenho feito em todos os demais livros, tá? A gente tenta dividir dentro do possível em 3 pontos para a gente poder ter uma compreensão panorâmica, uma visão panorâmica dos assuntos de cada livro. Em 1 Samuel, nós temos a história de Samuel, capítulos 1 ao 7. Samuel significa pedido de Deus, sua manhã na hora, e Deus lhe dá Samuel, que é dedicado, consagrado a Deus, e entregue para o serviço do Senhor. Segunda a história de Saul, capítulo 8 ao 15. Primeiro, a história de Samuel, capítulos 1 a 7. Segundo, a história de Saul, capítulo 8 ao 15, a escolha do povo para reinar em Israel. Terceiro ponto, a história de Davi, 16 a 31, a escolha de Deus para a nação, para dirigir a nação de Israel. Tema, a teocracia trocada pela monarquia. Esboço de 2 Samuel, a ascensão de Davi, capítulos 1 a 10. Segundo, a queda moral de Davi, 11 a 20. E os últimos anos de Davi, capítulo 21 ao 24. Então, aqui em 2 Samuel, a gente tem a história de Davi, a ascensão, queda e os últimos anos de Davi. O tema é o reinado de Davi. Então, você vê que o 2 Samuel está focado mais no reinado de Davi. E 1 Reis, nós temos o reinado de Salomão, 1 a 11, a divisão do reino, 12 ao 26, que nós vamos estar tratando nessa videoaula apenas até o capítulo 11, tá? Eu fui com esboço até mais adiante, porque aí a gente fecha essa parte, que no próximo videoaula nós vamos estar tratando sobre a divisão do reino, né? Nós estamos estudando o reino unido, depois nós vamos para o reino dividido, que vai do capítulo 12 ao 26, e o ministério de Elias. Elias já começa aqui, Deus já começa a levantar profetas para exortar a nação de Israel. Então, nós temos aí o ministério de Elias, capítulos 17 ao 22. Tema, os primeiros sucessores de Davi, glória e declínio de Israel. O esboço dos livros de 1 Reis, juntos os 2 livros, cobrem um período de 400 anos, que vai do ano 1000 até 1600 a.C. Nós temos aí o ministério de Eliseu, capítulos 1 ao 8, declínio e cativeiro de Israel, 9 ao 17, declínio e cativeiro de Judá, 18 ao 25. Veja aí que nós temos em 2 Samuel, 1 Reis, o profeta Elias. Aqui nós já estamos com o profeta Eliseu. E aí Deus já está levantando os profetas para trazer a sua palavra para o povo. Então, os últimos reis dos cativeiros de Israel e Judá é o tema de 2 Reis. Agora nós vamos para as circunstâncias da monarquia, os princípios estabelecidos por Deus para o rei. Esses princípios estão lá em Deuteronômio 17, 14 ao 20. O rei que reinaria em Israel, ele deveria sujeitar-se ao comando de Deus. Não deveria se espelhar no comportamento dos reis das nações pagãs. Ele deveria pertencer a uma nação israelita, 17:15, ser temente a Deus e andar segundo os seus ensinos, não ter inclinação à cobiça, 17:16, saber controlar seus sentimentos, 17:17, não ser inclinado a soberba e ao orgulho, meditar nos preceitos do Senhor para os cumprir, capítulo 17. Você vai observando aí que alguns preceitos desses, o Salomão viola quase todos eles. Então, nós temos aqui as razões históricas para a implantação do reino. Samuel foi o último juiz de Israel, também reconhecido como profeta e líder de uma reforma religiosa e moral, sucedendo a Eli no ministério sacerdotal. Estava sob a autoridade divina dentro do regime teocrático, do regime
teocrático, foi um grande líder que contribuiu para a edificação e fortalecimento do Reino Unido de Israel. Essa situação, Samuel, na sua velhice, ele procede arbitrariamente com os seus filhos, constituindo-os como juízes sobre Israel, e esse ato era um ato de exclusividade divina, visto que o reino era teocrático, era Deus quem designava quem seria o juiz. Seus filhos se corromperam no poder, inclinaram-se à avareza, aceitaram subornos, perverteram o direito. Então, essa situação, ela gera o desejo, gera no povo, suscita no povo desejo de ter um rei como tinha as outras nações. E o relato do primeiro livro de Samuel deixa claro a predisposição do povo para opor-se ao governo estabelecido por Deus. Isso é claro, é bem evidente que também essa é uma razão forte para que o povo peça um rei, né? Eles rejeitam a teocracia, preferindo a monarquia das nações pagãs. O pecado do povo não consiste apenas no ato de desejar um rei, mas sim em abandonar a Deus e rejeitar seu governo. Era intenção de Deus dar um rei à nação. Os israelitas, entretanto, na sua presunção e vaidade, escolheram o rei do jeito que eles gostariam, do jeito que eles queriam. Razão externa também, as razões externas eram sucessivas investidas dos filisteus contra a nação israelita. Essa era uma das razões pelas quais eles queriam um monarca, um rei sobre eles. Então, nós temos aqui o povo filisteu era um pouco numeroso, militantes fortes, grande disciplina eles tinham, posse de armas de ferro e carros de combate, frente aos quais as tropas tribais tinham pouca chance. Em 1050 a.C., os filisteus deram um golpe fatal, apoderando-se inclusive da Arca da Aliança. Você vê isso lá em 1 Samuel 4, e de pontos geográficos estratégicos, sem possibilidade de resistência. A confederação tribal sucessiva necessitava urgentemente tomar providências para que não fosse dominada. 1 Samuel 8:20. Então, Israel estava, essa era uma razão externa, eram os ataques dos filisteus contra os israelitas. Então, eles se sentiam fragilizados diante de todo o armamento que os filisteus tinham. Apesar de serem pouco numerosos, eles tinham armas. E as normas para o estabelecimento da monarquia, 1 Samuel 8:9-15, nós temos aí, os filhos seriam escravos. Então, Moisés e Samuel falam sobre isso. Se vocês querem um rei, os filhos de vocês serão escravos, as filhas seriam perfumistas, cozinheiras, padeiras do rei, o melhor das lavouras, das vinhas e dos olivais seria do servo do rei, o dízimo do rebanho e da agricultura seria do rei para seus oficiais e servidores, os empregados, os jumentos e os mais jovens de Israel seriam empregados do rei. E nós temos aqui o apogeu da monarquia no período do Reino Unido. Neste período, Israel estabeleceu e manteve a mais poderosa monarquia de toda a sua história. De 1051 a 931 a.C., não houve outra ocasião em que Israel tivesse fronteiras tão amplas a respeito das demais nações. Um fato histórico que favoreceu esse destaque para Israel foi a ausência de grandes impérios. Naquela época, os impérios Egito, Assíria e Babilônia não eram fortes. Quem de fato estava forte era o povo de Israel. O Egito fora uma grande potência, agora estava em posição debilitada, sem condições de reprimir o avanço da nação israelita. Somente no 5º ano do reinado de Roboão foi que o Egito se achava em condições para invadir a Palestina. 1 Reis 14, 25-26, você vai ver que Sisaque, o rei do Egito, ele invade e leva ouro, mas é naquele período, no 5º ano de Roboão, quando Roboão lá está tendo aquele confronto, Roboão não aceita a proposta do povo para diminuir, aliviar o jugo que Salomão impôs sobre eles, e aí Sisaque invade e leva o ouro, a prata, as coisas preciosas do templo, do palácio, mas só no 5º ano de Roboão. O Império Assírio obteve o domínio mundial um pouco antes do cativeiro do Reino do Norte. Um século mais tarde, ergueu-se o Império Babilônico, pouco antes de Judá ser levado cativo.
Opa, vamos voltar aqui. Só voltando aqui a esse slide. A nação que mais ameaçou o surgimento de Israel como potência foi a Filístia. A Filístia, ela, a superioridade dos filisteus, como nós já até falamos, se achava no fato deles serem conservadores, deles conservarem o segredo do ferro, da fundição do ferro. Isso tornava-os fortes, porque eles tinham armas, enquanto que os israelitas não tinham. Somente no período do reino de Davi é que a supremacia dos filisteus foi quebrada, porque Davi derrota o poder filisteu com a graça de Deus, aquele gigante filisteu, a história dela que nós já conhecemos, do Golias. Davi derrota o gigante filisteu, e aí o reino começa a se levantar, a Filístia começa a cair diante do rei Davi. Com a ocupação do território de Edom, Davi aprendeu os segredos da utilização do ferro. Aí faz uso dos recursos naturais da península do Sinai, e dessa forma Davi fortaleceu a nação de Israel, estabeleceu a supremacia militar, nunca mais foi seriamente desafiada pelo povo filisteu. Salomão inicia bem, ele pede sabedoria a Deus, Deus se agrada disso, herdou o reino mais poderoso da época, numa era de paz e prosperidade, devotou-se ao comércio e às gigantescas obras públicas, entrou em acordo com o rei Tiro, usou seus navios no Mediterrâneo, tinha uma frota de Egion-Gebé, com a qual dominava a frota comercial no sul, através de Edom, você vai ver isso no 9:26, as costas da Arábia, Índia e África, essa rota do comércio, tudo isso era dominado por Salomão. Conquistou seu império com transações pacíficas de comércio e não por força militar. 1 Reis 4:11. Você vai ver que Salomão tinha ele tinha um sistema de provisão do reino. Ele tinha 12 provedores que proviam o reino e a casa, e cada um trazia a sua provisão no mês. Então, Salomão tinha poder, riqueza e sabedoria. Manteve vários empreendimentos e negócios, escreveu 3.000 provérbios, 1.005 cânticos e obras científicas de botânica e zoologia, 1 Reis 4:32-33, criou fama pelas suas realizações literárias. A idade de ouro da história dos judeus foi na época de Davi e Salomão. Davi foi um grande guerreiro, Salomão um grande empreendedor. Davi fez o reino, Salomão edificou o templo. Naquela época, Israel era o reino mais poderoso do mundo inteiro. Jerusalém, a cidade mais magnificente, e o templo, o edifício mais rico e suntuoso da terra. A renda anual de Salomão e os empreendimentos em ouro eram enormes. A prata e o ouro em Jerusalém tornam-se vulgar como as pedras. Olha que coisa interessante. Diz o texto que o ouro era igual às pedras. Depois você pode observar isso lá no texto. E aí, amados, o esplendor do reino de Salomão. Davi desejou construir o templo, ofertou e conclamou o povo para fazer o mesmo. Davi faz aquele apelo maravilhoso em Crônicas para que o povo traga ofertas para a construção do templo, alegando que Salomão ainda é muito jovem, mas Deus determinou que Salomão construiria o templo. Salomão, então, edifica o templo com todos os recursos já conseguidos, mas não obedeceu às exigências divinas de um monarca. Então, Salomão viola todos os princípios estabelecidos lá em Deuteronômio 17:14-20. Confere com 1 Reis 11, você vai observar o reinado glorioso de Salomão. Foi obscurecido por um grande erro. Casamento com mulheres idólatras. Teve 700 mulheres, esposas e concubinas, 300 concubinas, 11:3. Permitiu que elas edificassem altares aos deuses, a Astarote, deusa dos Sidônios. Edificou altar a Camon, abominação dos Moabitas, e a Moloque, abominação dos Amonitas. Milcom, abominação dos amorreus. Você vai ver em 11:3, 11:5-8, essas referências em relação aos deuses que Salomão permitiu que as suas mulheres adorassem ali no palácio. Ele excede a todos os reis da terra em riqueza e sabedoria, 10:1-23. Carros e cavaleiros, 1.400 carros
e 12.000 cavaleiros. Veja no verso 23. A prata era comum como as pedras. Verso 28 do 10. Ele importava carros e cavalos do Egito. Verso 29. Muitas mulheres estrangeiras das nações que o Senhor disse para não se misturar. Então, as mulheres, o ouro, a prata, a riqueza, tudo isso que Deus falou em Deuteronômio 17, agora estava ali sendo violado por Salomão. Por isso, então, nós concluímos a história do Reino Unido sob Saul, Davi e Salomão. Nós falamos mais sobre Davi e Salomão, porque eu quero passar uma tarefinha sobre Saul para vocês, uma comparação do rei Saul, mas eu queria só concluir mostrando que o Senhor ficou irado e levantou adversários contra Salomão. O profeta Aías, ele profetiza a Jeroboão que este seria rei das 12 tribos, mas não tiraria o reino de Salomão antes da sua morte por amor a Davi. Então, Salomão ficaria no reino até que ele morresse, porque Deus tinha feito a promessa a Davi que não tiraria dele o reino. E o profeta ilustra isso rasgando a capa em 12 partes e dando 10 partes da túnica a Jeroboão, dando a ele 10 partes, mostrando para ele que deixaria 2 tribos com Salomão e apenas 10 tribos com Jeroboão e apenas 1 tribo com Salomão, para que o reino fosse, para que ele então ficasse. Deixa eu só voltar que o slide passou aqui. Então, a separação das 12 tribos, só para concluir aqui, a separação das 12 tribos veio de Deus como punição pela apostasia de Salomão. Seu coração já não era fiel como o do seu pai Davi. 11:4, você vai ver que Salomão estava com o coração distante de Deus. E como um castigo para Salomão e uma lição para Judá, Deus então tira de Salomão o reino. E aí, na próxima aula, no próximo encontro, no próximo sábado que nós tivermos aula, nós vamos tratar sobre o reino dividido de Israel e Judá, o reino do sul e reino do norte. Deus abençoe, boa aula, bom aprendizado. Até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir.